E de repente a gente Pai do Senhor para todos. Irmão Luiz vai orar para nós começarmos. Ora, irmão Luiz, por favor. Jesus querido, maravilhoso Deus, Pai, nós estamos na tua presença, Pai querido, queremos ser gratos a ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, para nos aprendemos a tua palavra, Pai querido. Queremos pedir a tua bênção sobre a vida, Senhor, do pastor João, Senhor. Queremos também te pedir a bênção, Senhor, por estarmos aqui, por cada um que está aqui, ó Pai querido. Pedir a tua bênção, Senhor, para aqueles que não vieram, Pai querido, a Ana Maria, a São no hospital, o seu neto, ó Pai querido. E te agradecer pelos benefícios que tem feito nas nossas vidas, ó Pai querido. Ser conosco nesta noite, nos abençoando, nos dando a tua graça, Pai querido. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, dá licença um pouquinho. Falando do neto e do seu neto. Tá bem? Tá bem? Tá só esperando a recuperação. 9 horas, acho que tá vindo embora. Graças a Deus. O seu neto, né? Mas não é neto seu também? Não, é neto dele. Mas eu falo o seu neto porque falando com ele. Eu vi ela falando alguma coisa lá, mas. Nossa, neto. Meio enjoadinho porque. Normal, né? Daniel achou que ele saía do hospital também, ele ainda. Eu pegou agora 7 horas, o médico só vai liberar amanhã. O Daniel não, Cristiano. É. Pois é, minha gente, vamos lá? Nós estamos estudando as epístolas gerais. E hoje nos cabe estudar a primeira carta do apóstolo João. 1 João, o autor é o apóstolo João, a data é cerca de 90 depois de Cristo. Embora esta carta seja anônima, ou seja, quando você abre a carta, você não vê o apóstolo João declarando que foi ele que escreveu, então ela é anônima nesse sentido, seu estilo e vocabulário indicam claramente que foi escrita pelo autor do Evangelho de João. Que quando você compara o estilo e o vocabulário, o jeito de escrever, de formular as frases, o estilo e as palavras usadas no vocabulário, você percebe a semelhança com o Evangelho. E também evidências internas também apontam João como autor. E o Antigo Testemunho atribui com unanimidade a carta a ele. Então é como sempre nós vemos em todo início de carta, quando nós falamos da autoria. Evidência interna. A evidência interna, a própria carta, ela não diz diretamente que foi escrita por João. Mas quando se compara o estilo de formular os textos e o vocabulário, se percebe que foi escrita pela mesma pessoa que escreveu o Evangelho. Então essa é a evidência interna. Qual é a evidência interna? O estilo e o vocabulário. E qual é a evidência externa? A evidência externa, os pais da igreja, que são os primeiros teólogos depois dos apóstolos, eles são unânimes. Eles todos reconhecem a carta como sendo de João. A falta de especial dedicação e saudação indica que a carta foi circular, provavelmente enviada às igrejas perto de Éfeso, onde João passou os seus últimos dias. Então, João, ele nos dias de hoje, seria algo como um pastor setorial, um pastor regional da região ali de Éfeso, de onde ele mesmo escreveu as 7 cartas do Apocalipse, aquela região ali.
que Éfeso é uma das 7 cartas. Então, se for para comparar os cargos, os ofícios, ele seria como um pastor setorial nos dias de hoje. Então, ele não se preocupa em fazer uma dedicação especial, uma saudação especial, porque ele está escrevendo para quem o conhecia bem. Se ele estivesse escrevendo para pessoas mais distantes dele, provavelmente ele teria feito uma saudação diferente, uma dedicação diferente na introdução da carta. Mas ele não faz isso. Vamos conferir isso? Abra, por favor, as vossas Bíblias na primeira carta de João. Semana passada nós estudamos 2 Pedro, hoje é a 1 João. Primeira carta de João, leia o versículo 1 ao 3. 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela. E vós anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Deu para vocês perceber que ele não saúda ninguém, ele não cumprimenta ninguém, ele vai direto ao assunto? Vamos comparar com 2 Pedro. Não, melhor 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Fica um aí em 1 João, a Bíblia aberta aí, e outro vai lá para 1 Pedro, capítulo 1, para a gente ganhar tempo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 ao 3, por favor. 1 Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presidência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Como aí ele está escrevendo para uma região maior, Pedro está escrevendo para uma região maior, e ele não tem um contato tão próximo com todos aqueles que virão a ler a carta. Então ele se identifica e identifica para quem ela é dirigida. João não, João vai direto ao assunto. O que nos leva a crer, então, que ele estava escrevendo para pessoas bastante conhecidas, para ovelhas do pastoreio dele. Tudo bem? Então vocês perceberam essa técnica de comparação? Tudo bem com isso? Se precisar vocês fazerem ao estudar um livro, vocês farão assim, compararão o princípio de uma carta com o princípio de outra. Aí você percebe que um está escrevendo para gente bem conhecida e o outro está escrevendo para um número de pessoas maior, um número maior, com o qual ele não tinha tanta intimidade. Pois bem, e a data? Voltando para a 1 João, e a data? O peso de uma tradição antiga e forte sobre João ter passado os seus últimos anos em Éfeso, junto com o fato do tom dos escritores, os escritos sugerirem que se trata de um produto de um homem maduro que passou por profunda
experiência espiritual, apontam uma data próxima ao final do primeiro século. É um homem já entrado em dias e nos parece que ele está passando os seus últimos dias em Éfeso. Então isso aponta para o final do primeiro século, anos 90 depois de Cristo. Além disso, o caráter da heresia combatida na carta aponta a mesma época, cerca de 90 depois de Cristo, porque ele vai combater uma heresia nessa carta. E esse combate tornar-se-á bastante interessante. Ocasião e objetivo. João declara ter escrito para dar garantia da vida eterna àqueles que creem no nome do Filho de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 13, por favor. 5:13. Isso. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Deixa eu ver. Capítulo Evangelho segundo escreveu São João. Vamos comparar para a gente ir notando que trata-se do mesmo escritor. Evangelho segundo escreveu São João deve ser capítulo 20, versículo 31. 20 e 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Você pode voltar lá na carta 5:13, mas segura, marca aí, que você vai ler os dois, tá? Por favor. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Agora volta no Evangelho. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Alguma semelhança entre os dois textos? Muita semelhança, né? Começa a formar em nós a ideia de que foi a mesma pessoa que escreveu, sim ou não? Sim. Aí no Evangelho, quando ele diz estes, nós não vamos fazer isso porque nós não estamos estudando o Evangelho, estamos estudando a carta. Mas em casa, se vocês voltarem e lerem todo o contexto, vocês verão que estes que ele está dizendo aí são os milagres, tá bom? Os milagres. Ele está falando dos milagres. Jesus fez vários milagres, mas estes que estão registrados no Evangelho são para quê? São para o quê? Repete para mim o Evangelho aí, 20:31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então ele fez muitos outros milagres, além dos que estão registrados nos Evangelhos. Mas estes milagres que estão no Evangelho de João são para que quem lê, ou quem presenciou, ou quem ouviu, creia que ele é o Filho de Deus e, crendo nisso, tenha a vida eterna. Então isso nos comprova que o Evangelho foi escrito para enfatizar a divindade de Cristo, tá bom? Para enfatizar a divindade de Cristo. E a carta foi escrita para sanar dúvidas por causa de falsos ensinos sobre a pessoa de Cristo. Então, tanto o Evangelho quanto a carta é cristologia. Tá bom? Só para confirmar aí, pastor João. Pois não. Jesus, pois, é o versículo 31 do Evangelho, do capítulo 21.
Desculpa, eu não entendi. É o versículo 30 do capítulo 21. Capítulo 21, versículo 30. Isso. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, que Então, é versículo 32. o versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Esse é João, Evangelho de João. Evangelho de João 21, capítulo 21, versículo 30 e 31. 30 e 31. Ótimo. Então, Evangelho de João, capítulo 21, versículos 30 e 31. Nós lançamos mão para comprovar o estilo, para reforçar o fato de que a autoria é de João. Pois bem, ocasião e objetivo. João declara ter escrito para dar garantia da vida eterna àqueles que creem no nome do Filho de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13, conforme lemos. A incerteza de seus leitores sobre sua condição espiritual foi causada por um conflito desordenado com os mestres de uma falsa doutrina. Então, apareceu lá uns mestres de uma falsa doutrina. Essa doutrina era um embrião do gnosticismo, né? O gnosticismo vai se tornar mais forte no século II, mas no século I já havia um embrião dele, já estava incipiente. E a presença desses falsos ensinos confundiam a cabeça das pessoas sobre o fato de elas já terem direito à vida eterna ou não. De elas já terem direito à vida eterna ou não. E nos nossos dias também aparecem alguns ensinos que colocam dúvida das pessoas acerca da vida eterna. Né? Colocam dúvidas acerca da vida eterna e precisam ser combatidos. João se refere ao nascimento, ao ensinamento desses falsos mestres como enganoso. Capítulo 2, versículo 26. João capítulo 2, versículo 26. É a carta, tá? Carta. Primeira carta. É 1 João, né? Isso, capítulo 2, versículo 26. Estas coisas vos escrevo acerca dos que vos querem enganar. Só isso. O versículo é curtinho, né? Eu estou escrevendo acerca dos que vos querem enganar. Ele também os trata como falsos profetas. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1, ele chama esses sectários que estão trazendo um falso ensino de falsos profetas. Capítulo 4 de 1 João. Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Só naquele tempo, ou agora também? Já tem muitos falsos profetas entre nós? Pois é, o antídoto continua sendo o mesmo para combater esse veneno. A palavra de Deus, a comunhão com Deus. Ele os chama também de mentirosos, capítulo 2, versículo 22. Capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega
que Jesus é o Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Olha aí. Nega como? Nega ensinando acerca dele de forma errada. É um tipo de negação. Quando eu ensino sobre Cristo de forma errada, eu estou negando a Cristo. O meu ensino só glorifica a Cristo quando eu ensino de forma correta. Quando eu ensino de forma errada, passa a ser uma negação. Capítulo 2, versículo 18. Ele vai chamá-los de anticristo. Capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Então veja bem, ele está dizendo o seguinte, que nós ouvimos que há um anticristo, o anticristo que haverá de revelar-se depois do arrebatamento da igreja. Mas já há muitos anticristos, muitos perseguidores, né? Caso de Domiciano, que é o imperador que lançou João na ilha de Patmos. Ele agiu como um anticristo. Ele mandou destruir todas as cópias. O Novo Testamento ainda não existia, estava sendo escrito, mas o Antigo Testamento era a base para os cristãos. Ele mandou destruir um e acreditou ter destruído todos. E mandou cunhar uma moeda comemorativa, uma moeda, um dinheiro para circular, mas comemorativo da destruição de todas, da destruição das Sagradas Escrituras, inclusive a moeda com o rosto dele nas Escrituras. Ele chegou a crer que ele tinha mandado queimar todos, que ia acabar. Então, nos nossos dias também há anticristos, também há perseguidores, pessoas que querem acabar com o cristianismo, querem acabar com as Escrituras, querem falsificar as Escrituras, querem de alguma maneira prejudicar a obra de Deus. Então esses também são anticristos. Então não pode confundir o anticristo com o espírito do anticristo que já está no mundo. Esse espírito que entra na mente das pessoas e torna o amargo doce, torna o errado certo. Será que eu acho? Isaías capítulo 5, verso 20, por favor. Isaías 5, verso 20. Por favor. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade, luz da luz, escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Inversão de valores. O espírito do anticristo atuando na sociedade, ele traz essa inversão de valores. O que era bom passa a ser ruim, o que era ruim passa a ser bom, na mentalidade das pessoas influenciadas por esse espírito do anticristo. O que ele está fazendo? Ele está preparando a mente das pessoas para quando vier o reinado do anticristo durante a grande tribulação. É uma plataforma de preparo. Vai tornando as coisas ruins normais. Ainda bem que isso está longe de acontecer, né? Oi? Ainda bem que isso aí está longe de acontecer. Tá longe. Está muito não, porque igual, já estou querendo mudar a Bíblia. Então, a Bíblia diz na Bíblia já estão. Está longe porque a vida não está sendo desvalorizada,
Nós não vamos falar em legalização do aborto. Está longe, está muito distante. Nós não vemos. Não tem, pode falar? Pode Não falar. tem homem querendo virar mulher, não tem mulher querendo virar homem? Não. Entra. A paz seja tudo bem, licença. Posso só dar uma palavrinha com um dos alunos aí? Bem rápido. Coisa rápida, 30 segundos. Isso. Desculpa atrapalhar. E até isso aí, pastor, já é moderno no nosso meio. Porque o que ele quer? Enganar até os escolhidos. E já tem clientes, você vê aí a votação que nós tivemos aí, a situação. E você vai falar com esses camaradas hoje, eles continuam ainda falando que é certo, estão dormindo, estão adormecidos pela mentira, estão sendo enganados. É a atuação do Espírito do Anticristo. Ele é tudo isso que João diz aqui. Ele é falso profeta, ele é mentiroso, ele é o Espírito do Anticristo, preparando o caminho para o Anticristo. Já muitos anticristos. Repete para nós, capítulo 2, versículo 18, foi isso que irmão Luiz leu? Isaías? Não, Isaías foi 5:20, ele não deu. 1 João 2:18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Na época dele, muitos já tinham se feito anticristos, e na nossa época também tem muita gente que está se fazendo anticristo, agindo como ele, influenciado pelo Espírito dele. Continua. Porque onde conhecemos que é já a última hora. É já a última hora. Versículo 22 do mesmo capítulo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Eu não consigo esconder o meu aborrecimento. Não consigo esconder o meu aborrecimento. Versículo 22. 22. Repete para nós, por favor. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Nega o Pai e o Filho. Nega com as suas atitudes, nega com os seus ensinos. Tá? Capítulo 4, verso 3. Capítulo 4, verso 3, por favor. 4, verso 3. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Todo ensino, toda religião que ensinar, mas ele não disse que era só um pouquinho. Meu Jesus, tem misericórdia. Todo ensino que nega que Jesus Cristo veio em carne é um ensino do anticristo. O espiritismo é multifacetado. Ele tem múltiplas faces. E há faces do espiritismo que negam que Jesus Cristo veio em carne. Eles dizem o seguinte, que houve um homem chamado Jesus e que um espírito chamado Cristo entrou nesse homem. O espírito chamado Cristo entrou nesse homem e quando chegou o momento da crucificação, esse espírito saiu e deixou esse homem para morrer na cruz sozinho. Então esse ensino ensina que esse homem era um médium espírita. Pois é, na época de João já havia esse ensino.
eles negavam que Jesus veio em carne. Eles negavam que aquele homem realmente, que Jesus e Cristo fossem a mesma pessoa. Eles diziam que entrou no homem Jesus um espírito chamado Cristo. Mas isso ainda não é negar que ele veio em carne. Negar que ele veio em carne é uma coisa ainda pior, mais ridícula. Mais ridícula. Eu não sei como é que na época tinha gente que conseguia acreditar nisso. E hoje ainda tem pessoas que acreditam nisso. Pastor, eles são uma linhagem da reencarnação, né? Quem pensaria isso? Está incluso também, mas Os aí... espírita. Não. Sim, pois não, faça a pergunta. Os espíritas que querem desse jeito, não é isso? Sim, alguns espíritas, não todos. Mas aí, pastor, não reencarnação. Nós não estamos falando de reencarnação. Sim. Nós estamos falando de possessão. Alguns criam que nasceu um homem normal, como qualquer outro, e entrou nele um espírito chamado Cristo, a partir do momento que ele foi batizado. Quando chegou a hora dele morrer na cruz, esse espírito saiu e deixou esse homem para morrer na cruz sozinho. É uma forma de gnosticismo. Mas a outra forma de gnosticismo, que nega que Jesus veio em carne, eles dizem o seguinte: eles dizem que foi uma alucinação coletiva. Durante aqueles 3 anos e pouco, mas durante aqueles 3 anos e pouco que Jesus andou na terra com os seus discípulos, era uma aparição. Por que eles dizem isso? Porque eles dizem que a matéria é totalmente má e o espírito é totalmente bom. Então Jesus não podia ter tido matéria. Se ele era um espírito totalmente bom, ele tivesse um corpo, ele tivesse matéria, o espírito seria contaminado pela matéria. É um outro tipo de gnosticismo. E é esse tipo de gnosticismo que João combate mais veementemente, que ele bate de frente. É com esse povo que fala, não, eles viram uma aparição andando com eles para lá e para cá, como se você estivesse andando com um fantasma. É ele que João combate mais veementemente. Quer ver? Vejamos isso. Volta lá para o primeiro capítulo de João e lê o versículo 1. Versículo 1. Daniel, vem aqui, por favor, filho. Fica aqui pertinho aqui. Fica aqui. Lê, por favor, capítulo 1, versículo 1. Da carta, né? Da carta. O que era desde o princípio. Que era desde o princípio. Não lembra o Evangelho? Vai, um outro aluno, por favor, abra do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Você fique na carta.